Este estudo, então, sobre o reino de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá, está sendo feito para nos mostrar o entendimento de como Deus, em todo momento da história da humanidade, tem feito uma obra, tem encaminhado uma obra em prol da salvação de toda a humanidade. Embora muitos de Israel pensassem que tudo o que o Eterno fizesse era exclusivamente para eles, não estavam entendendo que o Eterno queria usar a nação de Israel como o instrumentista usa um bom violão para tocar um hino. Mas o egoísmo de Israel desafinou esse violão. E assim o Eterno não pôde pregar às demais nações aquilo que ele tinha pensado para Israel. Mas o plano de Deus continua e o Eterno vai realizando as suas obras. Até nos parece estranha, né? Mas esta obra que Deus realiza, até como parece me diz uma passagem de Jeremias, que Deus vai escrever da forma certa, mesmo aquilo que foi tortuoso, né? Deus vai endireitar, Deus vai restaurar, Deus vai mostrar através de repreensões, através de experiências às vezes até amarga, qual é o caminho realmente do mel, do doce. O homem, pela sua teimosia, muitas vezes ele busca o seu próprio caminho, embora o Eterno esteja sempre lhe apontando o melhor caminho. O reino de Israel vai ser dividido, vai explodir uma rebelião, e esta rebelião vai dividir a casa de Israel. Segundo as Sagradas Escrituras, a morte de Salomão historicamente teria ocorrido dentro da cronologia bíblica por volta do 931 a.C., desabou a unidade do reino. As nações do norte, as tribos do norte, chamada de Casa de Israel, separou-se do estado davídico que estava em Judá. E este reino do norte vai ainda ter uma continuidade por volta de 210 anos, até ser massacrado pelo poderoso império da Síria, a partir do ano 722 a.C. Essa rebelião que explode em Israel começa primeiro por um processo de várias sucessões a Salomão. Esse processo de sucessão de Salomão não foi muito bem quisto, aceito, especialmente porque estas tribos do norte estavam já conscientes da exploração a que foram submetidos por um poder central na casa de Judá. E aí, com o filho de Salomão, Roboão, 931 a 914 a.C., né, ele vai ser proclamado rei de Judá com a morte de Salomão, né? E lá em Siquém ele é aclamado, né, senhor pelas outras tribos também. Em Siquém os israelitas impuseram-lhe uma condição, né, que só aceitaria esse governo caso fossem retiradas as pesadas leis impostas ao povo por seu pai Salomão. Roboão não aceitou essas condições e foi o canudinho que faltava para o camelo desabar, né? E aí vai dar o desenrolar desses acontecimentos. Nós vamos ver isso no capítulo 12 do livro de Reis, de 1 Reis. Olha que interessante. Então, o que vai acontecer? A inexperiência de Roboão vai fazer com que... Disseram assim a Roboão: teu pai tornou
pesado o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão de teu pai e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós te serviremos. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam auxiliado seu pai, Salomão, durante sua vida, e perguntou-lhe: que me aconselhais a responder a este povo? Nós vamos analisar as circunstâncias que vai dar essa cisão entre a casa de Israel e a casa de Judá. Se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres e dirigires boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas ele rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram e consultou os jovens que foram seus companheiros de infância e o assistiam. Quer dizer, ele não deu ouvido ao conselho daqueles que eram mais velhos. Ele foi procurar o conselho daqueles que eram mais jovens, né? Seus amigos, né? De infância. Aí o que eles aconselharam ele? Está aqui. Perguntou-lhes: que aconselhais que se responda a este povo? Os jovens, seus companheiros de infância, responderam-lhe: eis o que dirás a este povo. Eis os que lhes responderás. Olha o que eles vão falar para ele. Para vocês verem o que é um sábio conselho e o que é um mau conselho. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os rins de meu pai. Meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos açoitarei com escorpiões. 1 Reis 12, do verso 3 a 11. Um resumo, né? Foi este o conselho que Roboão aceitou, ao invés do conselho dos anciãos. Primeiro ensino disso. Nós devemos respeitar a idoneidade das pessoas. Sempre uma pessoa idônea, de um modo geral, principalmente pregadora da palavra de Deus, a experiência que ela tem, os dissabores que ela já passou, lhe dá mais equilíbrio e sabedoria para opinar nas coisas da vida. Os jovens são tempestuosos, precipitados e inexperientes. Roboão deu ouvido ao conselho destes jovens amigos e não deu ouvido aos conselhos dos conselheiros de seu pai mais idôneos, mais experientes. E ele vai levar essa palavra às 10 tribos da casa do norte. E o que vai acontecer? Eles vão receber essas palavras de Roboão como uma bomba sobre eles. Anos já num jugo pesado, e agora ele vem e fala isso, que o dedinho mínimo dele é mais grosso do que os rins do pai, e que ele iria feri-los como açoite de escorpiões. Ele provocou a ira daquele povo. E provocando a ira daquele povo, ele conseguiu fazer algo inacreditível, né? Uma mistura de inacreditável com incrível. Ele dividiu os irmãos da casa de Israel, as 10 tribos do norte, com a casa de Judá. Essa situação vai criar um desconforto tremendo, vai criar o que uma palavra mal falada, uma palavra grossa, precipitada pode causar, né? Uma palavra não meditada, grosseira, estúpida pode causar, né? Isso é coisas realmente de jovens, coisas de pessoas inexperientes. Por isso que a palavra de Deus diz que o presbítero ou ancião deve ser uma pessoa idônea para poder ser pregador da palavra de Deus. Ela deve ser capacitada, idônea. Ela não pode ser neófita, inexperiente.
Porque um neófito, ele cai no laço do diabo. O neófito, ele se ensoberbece, se precipita e fala coisas que o diabo gosta e cai no laço do diabo. Então a palavra de Deus diz que a pessoa, para pregar o evangelho, ela tem que se preparar. Jesus falou isso, né? Se tu queres tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro atenta para o argueiro que está no teu olho, né? A trave que está no teu olho. Tira primeiro a trave que está no teu olho e depois vai tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus se preparou mais de 20 anos para começar o seu ministério público. 20 anos se preparando em conhecimento, em oração, em experiência, em idoneidade, para pregar publicamente o Evangelho. João Batista, seu primo, a mesma coisa. Os apóstolos foram preparados por 3 anos e meio, dia após dia, incessantemente, por Jesus Cristo, além de receberem poder do alto para poderem pregar o Evangelho. Então, esta obra do Evangelho, esta obra de direção deve ser preparada. A pessoa tem que se preparar, ela tem que se certificar se ainda tem algum cisco, algum argueiro no seu próprio olho, antes de se propor a tirar o cisco do olho de um irmão. E este Roboão, pelo jeito, era um despreparado, era um desclassificado. E ele vai causar uma cisão no meio da nação de Israel, cujas consequências são terríveis na história de Israel. Se formos tentar medir as consequências dessa cisão causada por Roboão, ficaríamos bastante, digamos assim, impressionados e chocados com tudo que de fato vai ocorrer em consequência dessa palavra dura e não sábia do filho de Salomão. Então Israel do Norte, que era doravante simplesmente Israel, Samaria, ou também a casa de Efraim, era constituído por 10 tribos que vão se rebelar. E eles vão escolher um rei para si, o rei Jeroboão, que era um nobre da tribo de Efraim e inimigo de Salomão. Ele se encontrava exilado. Então, disso vai haver uma guerra entre os países irmãos. A casa do norte vai guerrear com as tribos do sul, que é Judá e Benjamim. Eles estavam debilitados, viram-se ameaçados pelos inimigos externos e deixaram suas rixas para acertar mais tarde. Então o norte se rebela contra Roboão, e a partir da repreensão armada, mas foi desaconselhado por um profeta, né? Jeroboão escolheu a cidade de Siquém para a capital deste reino, e ali permaneceu 5 anos. Transferiu seguidamente para Penuel, Tirsá. Só mais tarde, sobre outro rei, foi construída Samaria, a capital definitiva. E isso vai criar um ódio. Isso vai criar um ódio entre as tribos. A casa do norte, Samaria, e a casa do sul, Judá e Benjamim. Porque dessa cisão causada pela falta de sabedoria de Roboão, filho de Salomão, vai construir-se uma grande barreira de ódio, de rancor, de mágoas, que vai se agravar com o tempo entre a casa de Israel e a casa de Judá. Eles vão se dividir em 2 nações. E eles iriam se guerrear entre eles.
Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a levantar para a guerra. E eles só não guerrearam porque o profeta falou que isto vinha da parte do Senhor e que não era para eles guerrearem. Porque se não fosse assim, eles iriam guerrear. Vocês me entendem? O próprio Eterno, através de um profeta, vai avisar para eles: isso vem de mim e não é para vocês guerrearem. Não é para vocês guerrearem. Mas as 10 tribos irmãs vão querer brigar com seus irmãos, Judá e Benjamim. Tal foi o levante que ocorreu após essa primeira cisão causada por Reboão. E de fato, a coisa se agravou, né? A coisa se agravou de uma maneira tal que os reinos se dividiram em 2 nações, que vão ser chamadas a partir então pelos profetas de casa de Israel, as 10 tribos do norte, e casa de Judá, a tribo do sul, tendo como capital Jerusalém, formada pela tribo de Judá e Benjamim. Bem, aqui algumas coisas. Reis da casa de Israel. Eles tiveram vários reis. Posso citar alguns dentro da cronologia bíblica e o tempo em que eles reinaram. Jeroboão I, 931 a.C. até 910 ou 909 a.C. dentro da cronologia bíblica. Tá? Então é conhecido como Jeroboão I. Jeroboão I, 931 a 910 a.C., reinou por volta de 21 anos. Depois nós vamos ter Nabade. Nabade vai também reinar por pouco tempo. Nabade 910 a 909, 2 anos. Ok? Esse é o segundo. Por 2 anos, é menos tempo, né? Depois nós vamos ter Baasa, 909 a 886, ou 888, 22 anos. Depois Elá, 886 a 885, 2 anos. Depois Zinri, 885, 884, 7 dias apenas. Depois Onri, né? 885, 884 a 874 a.C., 11 anos. Acabe, 874 a 853, 21 anos. Acasias, ou Ocosias, né? 853, 852 a 2 anos. Depois nós temos Jorão, 852 a 841 a.C., 11 anos. Depois nós temos Jeú, 841 a 813, 28 anos. Joacás, 813 a 797, 16 anos. Nós temos Joás, 797 a 782, 15 anos. Jeroboão II, 782 a 753, 29 anos. Foi um dos que reinou mais. Depois temos Zacarias, 753, 6 meses apenas. Salum, 753, 752, 1 mês. Menahem, 753, 742, 11 anos. Pecaia, 742, 740, 2 anos. E Pecá, 740, 731, 9 anos. E Oséias, 731, 722 a.C., 9 anos. Donde vai ocorrer o cativeiro babilônico, vai ocorrer. E a raiz mais profunda deste cativeiro vai ocorrer por causa da falta do conhecimento de Deus. A falta do conhecimento intelectual e cultural javista, a falta de experiência e de vivência do javismo vai entrar em jogo devido à apostasia da casa de Israel. E o profeta Oséias vai profetizar então que por causa dessa desagregação da sociedade, o Eterno vai entregá-los definitivamente para ser espalhado entre as nações. Então, a falta do conhecimento de cultuar ao Eterno, a apostasia, finalmente então vai ser as 10 tribos do norte levado cativo para nunca mais voltar
para nunca mais terem hegemonia a partir do ano 722 a.C. Então, não vai ter mais a casa de Israel, ela vai ser dispersa, as tribos do norte, levado cativo. Interessante que existe uma prova arqueológica, que é a Pedra Moabita, né, que fala a respeito da 1100 a.C., e depois tem um achado que foi achado tabletes com inscrições assírias, que fala do rei da Síria, que ele não conseguiu invadir Judá porque ele foi impedido pelo Deus de Israel, pelo Deus dos judeus. Foi achado inscrições assírias em tabletes, onde o rei da Síria, nesse tablete, deixa registrado que ele levou cativo as tribos de Israel e não conseguiu invadir Jerusalém, que ele foi impedido pelo Deus dos judeus. Olha que interessante, a própria arqueologia bíblica, vai nos... Então, dando continuidade ao estudo, nós vimos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 reis que num período de 200 e poucos anos reinam sobre a casa de Israel, após a cisão, né, a cisma que houve devido ao pecado de Salomão e o seu filho Roboão. Israel de Jeroboão I a Jeroboão II. De Jeroboão I a Onri, cerca de 50 anos, houve muita instabilidade em Israel. Nadjab foi assassinado por Baasa. Seu filho Elá foi também assassinado por Zinri, que por sua vez se suicidou quando viu a morte trazida pelo general Onri. Houve também vários conflitos com Judá por causa das fronteiras. Onri, ele deu um golpe militar no ano de 885 a.C. dentro da cronologia. Foi um válido artífice da paz com Judá. Fez aliança com a Fenícia, casando com o filho de Acabe, né, fazendo o seu filho Acabe, né, casar-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Tiro. Levou vantagem no confronto com Moabe e com os arameus de Damasco. Onri construiu Samaria no ano 880 a.C. para a capital do reino. Desenvolveu bastante o país. Porém, como sempre, o progresso do país empobrecia largas camadas da população e acabava levando a exploração classista, né, ao máximo. Sob Acabe, filho de Onri, a situação do povo era também difícil. O intenso comércio com a Fenícia aumentou a riqueza da classe dominante de Israel. Faltava dinheiro no país? O povo precisava de empréstimo? Os privilegiados emprestavam a juros exorbitantes, a lavoura não produzia quando a seca era forte e os ricos vendiam mantimento à população camponesa em suaves prestações, né? Então nós vamos ver aquela passagem de Oséias, que o meu povo recebe o dinheiro num saco furado. A inflação, né? Ageu 1:6. Então a inflação vai corroer a capacidade produtiva da casa de Israel. Tende semeado muito, recolhido pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Tá vendo aí a inflação? Quer dizer, a pessoa recebeu o salário, o dinheiro lá, e é como se fosse meter num saco furado. É como se ela recebesse aquele salário num saco furado. Aqui também está uma prova bíblica de que existia pessoas assalariadas e recebia salário em moedas, em ouro, prata.
E nem tem, por isso, nenhuma comprovação bíblica de que elas deveriam dizimar o salário do seu ganho como lei, né? Então nós vemos que a lei do dízimo não estava atrelado a dinheiro, né? Mas você vê aí a situação da casa de Israel, as tribos do norte. Então isso vai gerar uma exploração dos ricos sobre os pobres. E eles vão começar a transgredir a Torá. Porque a Torá, ela é bem claro que um irmão não deve emprestar a outro irmão com usura, né? Diz que não pode se enriquecer com usura. E o Eterno vai dizer, né? Vai dizer e vai, através dos profetas, recriminar esse tipo de prática. Peitas se recebem no meio de ti para se derramar sangue, recebes usura e ganhos ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então esse tipo de prática de usura, de cobrar juros dos irmãos, que leva à transgressão da Torá, vai ser praticado, né? Então o Eterno, na Torá, ele vai falar de que não poderia usar esse tipo de prática no meio do povo. Olha aqui, Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. Então o Eterno condenava esse tipo de prática, né? A Torá, ela é muito clara. Deuteronômio capítulo 23, verso 19, fala sobre isso. Do teu irmão não exigirás juros, nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Ok? A Torá é muito clara nesse sentido. E essa prática vai ocorrer de forma contumaz na casa das tribos de Israel, as 10 tribos da casa do norte. E eles vão ser então repreendidos pelo Eterno, pela boca dos profetas, sobre essa prática de oprimir o pobre, de oprimir a viúva, fazendo com que então a rebeldia deles os levasse definitivamente para a dispersão mundial. Porque a partir do momento que eles desobedecessem e começassem a praticar a injustiça, o Eterno então vai fazer cumprir tudo o que ele falou pela boca de Moisés, né? Que eles seriam espalhados entre as nações. Agora vocês vão notar que as 2 tribos da casa do sul, que é a casa de Judá, vai ser preservado. Então os profetas vão falar muito, né, sobre isso. O profeta Elias vai também falar a respeito da apostasia que ocorre nos dias do rei Acabe, contemporâneo de Elias, né? Ele lutou com muita força contra a deterioração do javismo e os ideais de justiça, né? A tal ponto que Elias, ele sentiu-se como só, né? Ele sentiu como só. Ele se sentiu a tal ponto que ele falou: Senhor, mataram todos os teus profetas e somente eu restei, e ainda querem também tirar a minha alma. É isso que nós vamos ver, a tal apostasia que vai ocorrer na casa de Israel. Esse profeta Elias, o profeta Eliha, né? Eliyahu, ele era original de Galaad e tinha uma interpretação de Deuteronômio, que a idolatria e o abandono do javismo era o maior e mais sério problema dentro do âmbito nacional e que causou todos os males e consequências que estavam sobre o país.
E o que ocorreu de pior era a exploração da população mais pobre. Ele foi muito perseguido pela rainha Jezabel, esposa de Acabe, né? E ela vai perceber o perigo que representaria este culto javista contra ela, né? Então Elias vai tornar para Jezabel um símbolo de fidelidade a Yahvé e um inimigo do culto que ela queria impor sobre Israel, idólatra, né? Mesmo porque o nome é Eliha, né? Ou Eliahu, só Yahvé é Deus. Todas essas ações do profeta Elias na casa de Israel vai ser narrada em 1 Reis, capítulo 17, 22 e 2 Reis, capítulo 1 e 2. Isso também, nós vamos ver uma forte oposição de autoridades religiosas entre o próprio povo explorado. Na dinastia de Onri vai cair de maneira violenta. Jeú, em 841 a.C., com a aprovação do profeta Eliseu, né, dá um golpe militar sangrento, assassinando toda a família de Jorão, que era o rei vigente. Jeú e seus descendentes enfrentam graves problemas na política externa. Jeú pagou tributos ao rei da Síria, Salmanasar III, e perdeu a Transjordânia para Hazael, rei de Damasco. E aí vai haver então a ascensão de Jeroboão II. O país vai se recuperar lentamente. Também Judá, sob o governo de Osias, cresce bastante na mesma época, graças a uma série de circunstâncias que vão ser favoráveis, né? Bem, o que nós vamos aprender disso? Nós vamos aprender disso o seguinte, que a partir do que acontece com Roboão, há uma bifurcação bastante característica sobre a casa de Judá e a casa de Israel. Se tornam de fato duas nações, com características diferentes, sendo que as tribos do norte vão tomar um rumo de apostasia muito mais acelerado do que a casa de Judá. A casa de Judá vai preservar a espiritualidade e o javismo, o culto a Yahvé, de forma mais, digamos assim, zelosa, né? E a gente vai vendo aí, cumprindo o plano do Eterno, né, de preservar uma semente espiritual mantenedora do culto, na verdade, do culto ao Deus de Israel, dentro dos parâmetros de espiritualidade, né? Bem profetizou o patriarca Jacó, né, sobre Judá, porque de Judá não se desviaria o cetro. Olha que interessante, né? Gênesis 49, verso de número 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, a ele obedecerão os povos. Então, de Judá vai vir a semente espiritual, a linhagem espiritual, e por amor ao conserto a Davi, o Eterno vai preservar, vai blindar Judá em relação à apostasia de seus irmãos da tribo do norte. Vocês veem que interessante. Deus, o Eterno, trabalhando na história. O Eterno colocando a preservação da linhagem do povo de Deus para que o seu plano máximo, o seu plano maior viesse a ser cumprido. Então, vão ser levados a cativeiro a partir do ano 722 a.C. É importante nós entendermos essa distinção da casa de Israel e da casa de Judá, para inclusive entender as profecias que são feitas pelos profetas a partir
da inspiração do Eterno sobre esses profetas, eles vão expedir profecias tanto quanto o futuro da casa de Israel, quanto do futuro da casa de Judá. Não sabendo a distinção destes acontecimentos que dividiram em duas nações o reino de Israel, as pessoas não têm discernimento, não vão conseguir dividir corretamente as profecias da Bíblia, principalmente aquelas que falam de uma restauração, tanto da casa de Israel como da casa de Judá. Vocês compreendem por que a gente está falando sobre esse tema, a casa de Israel e a casa de Judá? Nós estamos atendendo duas coisas: as bases do conhecimento, né, da compreensão sobre a história de Israel, que nos dão conhecimento e estrutura para a compreensão da palavra dos profetas sobre o futuro, a linhagem espiritual e a linhagem material da casa de Israel e da tribo de Judá. Ok, irmãos? Por isso que nós temos que procurar, né, estudar a palavra de Deus, né, buscando entendimento, buscando conhecimento que nos edifique, para entender com profundidade o plano do Eterno. Todas as coisas que foram escritas, ou dantes foram escritas, para o nosso ensino foram escritas, né? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, né? Parece-me. Tudo que dantes foi escrito, né, para o nosso ensino foi escrito. Esse é o objetivo, né? Romanos 15, 4. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Sem entender essa questão que houve entre a casa de Israel e a casa de Judá, não tem como a pessoa compreender as profecias dos profetas bíblicos. Ela não vai saber localizar, ela não vai saber entender a que se refere, quando se refere, por que se refere. Exatamente por desconhecer esses fatos. Jesus disse o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou mesmo o profeta Isaías fala: a lei e o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, não verá a alva. O que nós poderíamos entender sobre essa citação do profeta Isaías, capítulo 8? O que significaria isso? Não verá a alva, ou não verá o amanhecer. Não vai entender o plano de Deus, não vai errar o caminho de Deus, não vai ver amanhecer, não vai ver o outro dia, não vai saber, vai estar despreparado se não falar a segunda, né? O que significa isso? Nunca lhes raiará a alva. É essa a pergunta, né? Por que a gente está fazendo essa pergunta? Para demonstrar o cuidado, o zelo que nós devemos ter para falar segundo a lei e segundo o testemunho. A lei são os ensinos da obediência, os ensinos dos mandamentos. O testemunho é o que Deus falou através dos seus santos profetas. Então nós devemos balizar a nossa pregação, o nosso entendimento, a nossa vida pela lei e pelo testemunho. Não só pela lei, pelo testemunho também. Parece um assunto às vezes irrelevante,
Digamos o seguinte, irmãos, a palavra de Deus é como um grande e complexo quebra-cabeça. Cada pedacinho daquele quebra-cabeça é a palavra do Eterno. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A pessoa só vai poder ter uma ideia do todo fazendo uma espécie de comparação, uma parábola, né? Você só consegue montar um quebra-cabeça complexo com milhares de peças se você primeiro conhecer e ter uma familiaridade com praticamente todas as peças, e a partir daí você começar a montar através de peças mais fáceis, cada vez mais a complexidade, encontrando cada uma que se encaixa nela, e a cada vez que você se sujeita a essa disciplina de meditar na palavra de Deus, que seria montar esse quebra-cabeça, você vai tendo cada vez mais um pedaço maior do cenário. Quanto maior o pedaço do cenário, mais fácil você vai tornando a tua montagem. Então, nós precisamos nos dedicar à meditação da palavra de Deus. Exato, você precisa ter todas as peças também. Então não tem como uma pessoa querer entender o plano do Eterno sem primeiro também ter lido a Bíblia pelo menos uma vez inteira. Tem pessoas que se metem a querer ensinar, que se metem a querer falar das coisas do Eterno sem ter pelo menos lido uma ou duas vezes a palavra de Deus inteira. E das partes do quebra-cabeça que é importante nós estudarmos para entender a respeito do futuro e do destino da nação de Israel, começando por aí. O que aconteceu com a casa de Israel, o que aconteceu com a casa de Judá, né? E tirar os ensinos daí. Nós voltamos ao início do nosso estudo. Qual o início do nosso estudo? Né? Que Jesus falou, se queres tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro você tem que tirar o argueiro que está no teu olho. Nós temos que nos preparar, nós temos que ser bons discípulos para no futuro sermos bons mestres, se assim o Eterno desejar, né? Porque a palavra de Deus diz, nem todos de vós quereis ser mestres, né? Porque sabeis que aqueles que se propõem a ser mestre receberão mais duro juízo, né? Receberão mais um juízo mais rigoroso. Na época de Amós, que vai profetizar para o rei Oséias, algumas questões que denunciam como se encontrava a situação da casa de Israel. Amós 2, versos 6 a 8, tem uma palavra que denuncia qual era a situação da casa de Israel, né? Então vamos ver aqui. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por 4, não retirarei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça, assim profanando meu santo nome. Também se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que têm sido multados. Então era a exploração dos mais pobres, a falta de moral e a ganância desenfreada. Por essas transgressões é que vai levar o Eterno a pronunciar o castigo sobre a casa de Israel. Lembre-se, as 10 tribos do norte. Lembrando que houve uma divisão na casa de Israel, no reino de Israel. Casa de Judá e casa
de Israel. É bom frisar isso porque, de um modo geral, os pregadores não levam isso em conta. Muitos pregadores que pregam a teologia de Martinho Lutero não explicam a respeito disso, né? E fazem um pacote só para ajudar judeus e Israel. Não sabe distinguir que existe uma diferença entre a casa de Israel e a casa de Judá. E, portanto, não tem compreensão a respeito das profecias. Então nós estamos demonstrando aí que houve exatamente rumos diferentes entre essas tribos e situações diferentes entre elas. Então essa é a situação. O que mais que o profeta Amós vai profetizar a situação das tribos do norte? Amós 6, do verso 4 ao 6. Amós 6, do verso 4 ao 6, vai falar mais algumas coisas. Vamos ver aqui. Olha lá. São tribos do norte. Vocês vão ver que as profecias estão relacionadas às tribos do norte. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estende sobre os seus leitos e come os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinhos em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. O reino do norte ele caiu num declínio, numa apostasia muito mais acentuada do que a casa de Judá. Se apostatou e criou-se uma grande barreira entre eles, tanto que os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Por isso que existia essa inimizade entre samaritanos e judeus. Ela era antiga. Vai ocorrer desde lá da opressão de Roboão, filho de Salomão. Vocês estão entendendo agora porque que quando Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, houve toda aquela suspeita dos apóstolos, né, sobre Jesus e tal, porque não era lícito. Existia um ódio marcado entre essas duas tribos. Exatamente, mas foi amplificado, as mágoas, né, esses irmãos se magoaram entre si. Houveram lutas e brigas e Judá e a casa de Israel se separaram e essa mágoa foi amplificada, por isso que existia isso. Então, havia 7.000 fiéis no tempo de Elias que não haviam dobrado os seus joelhos. Assim Jesus vai falar, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ele vem tanto para as ovelhas perdidas que estariam nos reinos de Samaria e espalhado no reino de Roma, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como para os judeus. Mas a linhagem ela vai ser preservada na casa de Judá. O cetro não se desviara de Judá, né? Entre os judeus é preservado então essa linhagem. O Eterno vai fazer isso. Por isso que Jesus vai vir da casa de Judá, a tribo conservada de Judá. Então essa situação que a gente vai vendo aí esses profetas falarem da casa das tribos do norte, conhecida como casa de Israel. O que mais que a gente pode ver aí? Olha que situação deles, né? Oséias 4, né, 1 a 3 mostra a situação deles que vai levar eles ao cativeiro. Mais coisa que nós vemos aí. Tudo isso vai caracterizando bem, né, reinos, essas particularidades que ocorreram na história de Israel e de Judá. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos maridos, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos que sairdes por último com anzóis de pesca. Olha lá, o Eterno já profetizando o que vai acontecer com eles.
cativeiro da Síria. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados para Harmon, diz o Senhor. Vocês estão vendo a situação deles? Nós vamos ver aqui nessa profecia três coisas negativas que caracterizam a casa de Israel. A falta do conhecimento de Deus, Dat Elohim, né, que vai manifestar ausência de fidelidade, Emet, e solidariedade, Hesed. Então essas coisas trazem consequências. Então nós nunca podemos desprezar o conhecimento, porque o conhecimento dele deriva atitudes, dele deriva comportamentos. A nossa compreensão do eterno é que faz a nossa adoração ser em verdade ou a nossa adoração ser em vão. Por isso que Jesus falou, em vão adoram, ensinando mandamentos que são mandamentos de homem. O eterno falou, em vão me adoram. Então está aqui as consequências, né? Olha aqui as consequências. A falta de conhecimento de Deus, Dat Elohim, que se manifesta como ausência de fidelidade, Emet, e solidariedade, Hesed. Quando nós desprezamos uma doutrina ou um ensino, nós, consequentemente, manifestaremos uma infidelidade ou uma falta de fidelidade e também uma falta de atitude ou de solidariedade. Tem coisas que parecem-nos às vezes insignificantes e elas, na verdade, pode ser o X da questão para entender o eterno, para poder servir o eterno em verdade e espírito. O inimigo, ele trabalha nas entrelinhas. As mensagens diabólicas que levam o homem à perdição, elas muitas vezes estão ocultas, são subliminares, estão nas entrelinhas. É uma forma de chamar a pessoa de palhaço, de burro e de até mesmo às vezes idiota, que o diabo faz a pessoa servi-lo e rir dessa pessoa com uma sabedoria de uma psicologia do diabo sobre o homem. O diabo trabalha sempre nas entrelinhas. Ele trabalha, como diz um ditadinho aí, às vezes dos pentecas, né? Com sapatinho de algodão, na maciota. Então muitas vezes aquilo que nós desprezamos como algo insignificante de conhecer para a salvação, ali pode estar inserida uma mensagem diabólica de desprezo, de escárnio contra o eterno, contra a verdade. São às vezes, no campo da ideia, são pequenas frases, na racionalidade humana cola, parece que aquilo pega, e que é altamente diabólico e contrário ao plano de Deus. Algumas frases tipo assim, placa não salva, o que salva é Deus. São pequenas frases, jargões utilizados, muito utilizados, que a pessoa sem perceber está ali todo o veneno do diabo, de uma forma que encaixa com a psicologia, com a racionalidade do homem, muito bem aceita pelo homem, mas completamente contrária ao plano de Deus, completamente contrária à verdade e à justiça de Deus. Tipo essas frases, né? Placa não salva, o importante é Jesus Cristo. Ou outros tipos de frases que tornam o plano de Cristo uma mera peça teatral e uma palhaçada, ou uma panaceia arquitetada pelo inimigo. É assim que o inimigo trabalha. Na falta do conhecimento, na falta do zelo, na infidelidade que vem pela falta do conhecimento. Jesus falou, errais, não conhecendo as Escrituras. Primeiro ponto, o desconhecimento das Escrituras traz o erro. E, fatalmente, a falta do poder de Deus.
e nem o poder de Deus. Porque a experiência com Deus está no ato racional do homem entender a Deus como ele quer ser entendido, segundo o seu espírito, e a sua fidelidade a essa racionalidade entendida experimenta o poder de Deus. A falta deste conhecimento traz a falta da experiência com o poder de Deus. A falta desse conhecimento leva o homem a opor-se a Deus. Então as frases que são muito usadas, e muito usadas até com uma aparente aplicação, até parece razoável, estão inseridas muitas vezes subliminarmente o veneno do diabo que leva a pessoa à rebeldia contra Deus. Não é de se admirar que o próprio diabo usou as Escrituras, citou as Escrituras para Jesus de forma subliminarmente distorcida. Imperceptivelmente, a não ser pelo poder de Deus, que Jesus pôde discernir pelo conhecimento de Deus, pela experiência com Deus, ele pôde discernir aonde que o diabo estava distorcendo. Toda a Escritura e tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam, nada pode ser desprezado. Não podemos precipitar nossas palavras em declarar uma coisa santa ou profana, sem primeiro meditarmos muito bem. Aquele que crê no Senhor não se apresse. Eis que eu coloco uma rocha eleita e preciosa sobre Sião. Aquele que crer nela não será confundido. Então são essas coisas que vão nos trazendo a meditação da palavra de Deus. E a situação que estava o reino do norte era uma situação de apostasia, de abandono dos ensinos de Deus, do javismo, e isso vai trazer consequências, a idolatria, a imoralidade, a rebeldia e a opressão, e vai finalmente desembocar no cativeiro assírio. Cativeiro esse que, desde aqueles dias até os dias de hoje, nós estamos falando de 722, 725 antes de Cristo, até os dias de hoje, nunca mais a casa de Israel, as tribos do norte, foram unificadas ou tiveram hegemonia. Foram espalhadas dentre todas as nações. Estamos falando de mais de 2000 anos. Então a falta do conhecimento, a precipitação, né? O abandono do eterno, a rebeldia, podem trazer consequências duradouras na vida de uma pessoa. O Eterno estava disposto a fazer retornar todo o mal que ele havia profetizado. Havia colocado até uma condição: se vós voltardes, se vos arrependerdes, eu farei voltar atrás tudo que eu profetizei contra vocês. Assim também ao homem, né, todas as coisas de mal que vêm em consequência da sua rebeldia, o Eterno está disposto a retroceder se o homem fizer a sua parte de parar de praticar o mal e procurar se converter ao Eterno. Então todas as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino. Então não há nenhum ensino dentro das Escrituras que pareça às vezes aos nossos olhos insignificante, que seja tão insignificante assim. Outra consequência, né, que vai vir e caracteriza a situação das tribos do norte, são desordens sociais causadas por distúrbios, né, perjúrias, né, mentira, assassínio, roubo, adultério, homicídio. As desordens sociais causadas tudo por falta de conhecimento. Gente, tem certas coisas que Jesus até mesmo falou. Ele falou assim, Lucas 9,41, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei?
traze-me cá o teu filho. Gente, vamos fazer uma comparação. Se aquela geração de Jesus, que era uma geração que cuidava ter nas Escrituras a vida eterna, que ele examinava as Escrituras, e hoje, que as pessoas não examinam as Escrituras, não cuidam ter a vida eterna nas Escrituras, o que Jesus tem para falar, né? Então, nós temos que realmente levar muito a sério as coisas de Deus. Não ficar brincando de igrejinha, né? Como muitas das vezes querem fazer. Devemos realmente buscar o eterno com zelo, valorizar as coisas de Deus. Outra terceira característica que nós vamos encontrar: a morte, com a desagregação do universo, as feras, os pássaros e os peixes desaparecem. O homem fenece. Quer dizer, por final, vai haver um cativeiro, vai haver um enfraquecimento, vai cair totalmente o reino de Israel. Então, a raiz mais profunda do mal, segundo o profeta Oséias, é a falta do conhecimento de Deus. Isso é a raiz de todo o mal sobre Israel. Portanto, segundo Oséias, a raiz mais profunda do mal é a falta de conhecimento de Deus. Toda uma nação, 10 tribos, foram dispersas, levadas a cativeiro, numa história triste, consequências incomensuravelmente drásticas. A raiz de tudo isso, a falta do conhecimento de Deus, vai levar a isso. Então nós vamos agora fazer a síntese do alvo principal que causou toda essa dispersão do reino da casa de Israel, as 10 tribos de Israel. Está profetizado no livro de Oséias. Oséias 6:6 e Oséias 4:6. Vamos lá, começar com Oséias 4:6. Olha aqui o Eterno tentando recobrar do povo o que era necessário. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E agora, Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. 1 minuto de silêncio, irmãos e ouvintes. 1 minuto de silêncio pelo relapso, pela falta de zelo da nossa parte em não saber valorizar e buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. Alguém aqui quer ser destruído? Rejeite. Não seja zeloso em buscar as coisas de Deus. Menospreze o conhecimento de Deus. O cerne da questão das 10 tribos da casa de Israel terem sido dispersas foi por rejeitarem o conhecimento de Deus. A plenitude dos gentios, a destruição deste mundo e dos homens ímpios que rejeitam o conhecimento de Deus, o colapso que vai haver em todas as religiões e que já está havendo, porque rejeitam o conhecimento de Deus. A característica da última era da igreja, como uma era de igreja laodiciniana, que diz estar rica, que não tem nada em falta, mas a sua pobreza, a sua cegueira espiritual e o seu ouro de tolo, que não foi comprado no fogo, lhe será a sua ruína, a sua perdição, lhes levará ao seu estado de miserável, ao seu estado de desgraçado, pobre, cego e nu.
A sociedade de Sodoma e Gomorra, mais do que a questão da sua perdição imoral, a sua perdição, a sua imoralidade, esteve ligada a uma questão de quê? Que levou a sociedade de Sodoma e Gomorra a todo este problema. Se vocês forem analisar o que a própria palavra de Deus fala, né, que levou à destruição de Sodoma, né, foi porque eles viviam arregaladamente, tinham de tudo. Vocês me entendem? A verdadeira sodomia começou o quê? Por desprezar o conhecimento de Deus, por oprimir os pobres, por praticar a injustiça, a soberba, a autossuficiência, a falta de humildade por parte dos sodomitas e dos gomorritas é que vai levá-los à destruição. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. É uma das características da sociedade de hoje. A prosperidade, a ociosidade e a injustiça. Foi essa a ruína da casa de Israel, foi essa a ruína de Sodoma e Gomorra, e esta vai ser a ruína da sociedade atual. Lucas 1,77. Para que veio o Messias? Para que nasceu o Messias? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Conhecimento de Deus, conhecimento de salvação, conhecimento da salvação. Era o que faltou e é o que levou à desagregação de toda uma sociedade no tempo do profeta Oséias, a casa de Israel. Mas será que o fato de ser judeu naquele tempo já não dava a salvação? Quer dizer, só pelo fato de ele ser judeu, ele já tinha garantido a salvação? De jeito. A linhagem espiritual. Por isso que Paulo fala em Romanos 9, que não é judeu só porque é na carne. Na carne ele pode ter herança das bênçãos materiais, mas não da bênção espiritual. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que a herança está na herança espiritual, de entender o plano de salvação, né? E ele vai citar exatamente Oséias. Olha o que o apóstolo Paulo vai citar dos profetas para exatamente... É o que nós estamos estudando agora. Nós estamos no mesmo espírito e pensamento do apóstolo Paulo em Romanos 9. Aqui, ó. Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele pergunta. Como diz ele também, Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Olha o que diz o profeta Oséias. Olha aqui, é exatamente o que nós estamos falando. Paulo está falando aqui, ó. Olha aqui agora. Versos 27 e 28 de Romanos 9. Olha que interessante, para nós concluirmos. Também Isaías exclamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, quer dizer, o resíduo, é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, consumando e abreviando-a. Agora o que ele diz aqui, ó, 29 até o 33. Olha aqui, ó. Ele vai concluir o pensamento. Interessante que nós estávamos citando exatamente isso, né? Oséias e a questão de Sodoma e Gomorra. Aqui, ó.
E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé? Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Olha, versos 32 e 33. Por quê? Tropeçaram na pedra de tropeço. Porque não buscavam pela fé, mas como que pelas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Como disse o profeta Simeão, aquele sacerdote que vai ver Jesus ali no 8º dia a ser circuncidado, agora eu vi a tua salvação, e tu o puseste para a elevação e para a queda de Israel, para a contradição, e será alvo de contradição, e uma espada o transpassará, para que seja revelado os desígnios dos corações. E aí confirma que o Senhor fala, eis que faço uma obra tal, naqueles dias que não acreditareis. Então essa espada que vai traspassar o Messias é que vai revelar os desígnios dos corações. Vai ser para a salvação e vai ser também para a contradição e queda de Israel. Então judeu não é o que eu é na carne, mas o que é em espírito. O que é de fato circuncidado no coração. Porque o Eterno falou, eis que vem dias que eu chamarei e o circuncidado de incircuncisão. Essa palavra profética de Jeremias está se cumprindo desde os dias do Mashiach até os dias de hoje. Salvação depende do conhecimento e da obediência pela fé ao Eterno e não tropeçar na palavra. Quem tropeça na palavra, tropeça na rocha de escândalo. O povo de Israel foi rejeitado porque tropeçaram na palavra. O apóstolo Pedro ele fala isso em 1 Pedro. Né? Então aqui está a linhagem, já estamos no segundo tema, tá? A linhagem espiritual do povo de Deus. Né? O apóstolo Pedro, confirmando as palavras do apóstolo Paulo, ele vai mostrar agora o sacerdócio santo. Olha que interessante. 1 Pedro. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, obedecer e conhecimento é melhor do que sacrifícios, é melhor do que holocausto. Nessa mesma linha, o apóstolo Pedro continua, na mesma linha do apóstolo Paulo. Por isso, na Escritura se diz, olha lá, a mesma citação de Paulo. Para quem fica dizendo que Pedro pregava uma coisa e Paulo pregava outra, né? Que não é verdade. Por isso na Escritura se diz, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal da esquina. O que é uma pedra principal da esquina? Ou pedra angular? Sem ela não tem como montar um arco. A pedra angular, que fica bem no meio, o arco não fica em pé se não tiver ela. A pedra da esquina, fundamental, ela não tem edifício sem ela. Não tem como.
Então não adianta toda a multissecular sabedoria do judaísmo, toda a multissecularidade de qualquer pessoa em conhecimento humano, se tropeçar na rocha de escândalo, se tropeçar no conhecimento espiritual, na linhagem espiritual do povo de Deus. Não tem a linhagem, não tem a marca do povo de Deus, a linhagem espiritual, não tem o fundamento, não tem a pedra da esquina. Agora olha o que ele diz no verso 8, 9 e 10. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra. Olha lá, por que Jesus se tornou uma rocha de escândalo e uma pedra de tropeço para eles? Por quê, hein? Alguém pode me responder? Por quê? Por que Jesus se torna uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para muitos judeus da sua época e para os incrédulos em todos os tempos? Alguém pode responder? A resposta está no verso de número 8. A desobediência, tá certo, mas tem uma outra ali. Tem mais uma outra. Tropeça na palavra. Para os que tropeçam na palavra, Jesus se torna uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Quer dizer, a pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ela tropeça na palavra. Ela tropeça na palavra, Jesus acaba se tornando uma rocha de escândalo. E exatamente, nós não podemos tropeçar na palavra de Deus. O que é tropeçar na palavra de Deus? É não obedecer, menosprezar. É fechar os olhos para um ensino. Não conhecer, não entender. Jesus se torna uma rocha de escândalo. Vocês lembram de uma pequena palavra que Jesus falou para os apóstolos? Tropeçaram na palavra. Eles esperavam um Messias político porque tropeçaram na palavra. Tropeçaram na palavra dos profetas. Não examinaram a Bíblia com amor, não obedeceram, não meditaram nela. Então tropeçaram na palavra. E quem tropeça na palavra, tropeça em Cristo. Quem tropeça na palavra de Deus está tropeçando no Messias. Está batendo de frente com o Messias. Novamente nós voltamos ao cerne da questão. A falta do conhecimento de Deus. O desprezo ao conhecimento das coisas de Deus. A falta do nosso zelo de conhecer a vontade de Deus em toda a sua plenitude. A falta de nos prepararmos nas coisas de Deus é que fazem-nos tropeçar na palavra. A desobediência, o desleixo. A linhagem do povo de Deus está em não tropeçar na palavra, em procurar meditar em todas as coisas, em edificar. E o tempo é precioso. E hoje o que se mais rouba das pessoas é o tempo. A nossa sociedade está amaldiçoada, de um modo geral, por uma maldição conhecida por falta de tempo para as coisas de Deus. Falta de tempo para meditar nas coisas de Deus. Falta de profundidade. Tudo é feito de forma fast food. Tudo é feito de forma Google. Não é passado a limpo. E aí vem o tropeço. A ociosidade, a soberba, o orgulho da igreja laodiceniana é que faz tropeçar na palavra. E Jesus acaba se tornando rocha de escândalo. O verdadeiro Cristo ensinado pelas Escrituras é escândalo para aqueles que se dizem seguidor dele. O Cristo, segundo as Escrituras, o Cristo histórico, o Cristo judeu, o Cristo verdadeiro, anunciado pelos profetas, é escândalo. É motivo de escândalo e de tropeço para a sociedade de hoje. Exato, não queria sair da zona de conforto. Esse é o mal da sociedade. Uma sociedade como de Sodoma e Gomorra. Da ociosidade, da soberba da vida,
da luxúria, da riqueza, da opressão, da exploração. É o mal. E a linhagem do povo de Deus está exatamente em discernir essas coisas, em ter bom proveito da sua vida nas coisas que edificam. Como disse o apóstolo Paulo, né? Tendo proveito, né? O apóstolo Paulo fala isso. A linhagem espiritual do povo de Deus vai ser preservada através dos resíduos de Judá, entendendo estas coisas, por exemplo, sobre a separação da casa de Israel da casa de Judá. Dá para discernir bastante profecias sobre a restauração de Israel. Entender qual é o papel do Messias no final dos tempos, porque ao ele voltar, Judá já está restaurada materialmente, não espiritualmente. Hoje os judeus estão sendo restaurados materialmente. Espiritualmente eles ainda estão no tropeço. Espiritualmente eles estão cegos, encurvados, cegos, totalmente cegos, com um véu que não deixa eles verem. Aprender de judeus hoje é aprender a tropeçar na palavra. Aprender de judeu hoje é caminhar para traspassar o Messias. Não tem como. E por outro lado, os gentios estão na plenitude. Na plenitude final da soberba, do paganismo, na plenitude de tudo que não presta. É a plenitude hoje dos gentios, que vai ser também o tropeço e escândalo quando o Messias voltar. Então hoje nós devemos estar em Cristo, no seu corpo, que é a igreja, que é a Querrilá. Não é Judá, não é judeus, não é Israel, não é também cristianismo, não é nenhum desses dois. É Cristo, seu corpo. Crer em mim, como diz as Escrituras, estar em mim, como diz as Escrituras. E é isso que Paulo vai apresentar. O mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, pela igreja revelada. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é revelada. O Senhor nomeará de um novo nome, que será conhecido entre todos os povos, a Jerusalém espiritual. Não sejais vós motivos de escândalo para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Porque antes sabia qual era a minha conduta como judeu no judaísmo, pois perseguia e assolava a igreja de Deus. Então nós vamos ver uma distinção muito clara entre o judaísmo e a igreja de Deus. A ponto que o judaísmo perseguia a igreja de Deus. Quando Paulo era do judaísmo, ele perseguia a igreja de Deus. Que o eterno nosso Deus possa iluminar os olhos do nosso entendimento, dar-nos humildade para crescermos no seu conhecimento. Pai seja convosco.